quarto e último documento, que é nada mais, nada menos do que a autorização de utilização. E deixei para o fim este precisamente por ser o mais desconhecido de todos. Este é um documento emitido pela Câmara Municipal, ou seja, é um documento de verificação entre o projeto e a obra. Sem ele não temos uma casa, temos apenas uma obra. E quem é que criou este documento? Foi precisamente o Regeu. E desde quando é que passou a ser exigido este documento? Desde 1951. E existem isenções para tudo isto? Existem sim. Se terminaste agora de construir a tua casa e ainda não te deram este documento, fica atento. Olá, bem-vindo à minha casa digital. O meu nome é Patrícia Casanova e estamos no quarto e último vídeo desta sequência do ARC Conceitos, onde estamos a desmistificar o nosso arquitetês. E mais do que desmistificar palavras ou conceitos, estamos aqui a clarificar o que querem dizer certos documentos, certas papeladas. Estes são os documentos que eu peço sempre que começo um novo projeto e estes dois últimos vídeos da sequência são aqueles que são sempre exigidos quando há casa, quando há construção física. Falei-te já no primeiro vídeo sobre a caderneta predial, que é o documento das finanças que registra o prédio na matriz e que nos vai dizer a sua informação em termos construtivos e o seu valor patrimonial. Vou deixar aqui o link desse vídeo se quiseres espreitar. A seguir, no segundo, falei-te sobre a certidão permanente, que é o documento da conservatória que nos diz, acima de tudo, quem é o dono, que retrata a posse daquele imóvel, daquele prédio. Vou deixar aqui também o link se quiseres espreitar. E estes dois documentos em conjunto fazem aqui esta espécie de cartão único da casa que documenta toda a informação de uma propriedade. E no vídeo imediatamente anterior a este estive a falar sobre o certificado energético, que é o documento que classifica o desempenho energético de um edifício, de uma construção. Aí sim, já a falar sobre um documento associado à construção, às casas, a sempre que há edificação feita. Vou deixar o link deste terceiro vídeo para isso espreitar e para compreender esta sequência na totalidade. Este vídeo não está só. Este documento que te vou falar agora não é o único. Vem com todos esses agarrados e surge sempre que é necessário fazer um projeto, mas também sempre que é preciso comercializar, comprar ou vender um imóvel, vão-te pedir esta documentação. E para esclarecer de vez as dúvidas de o que é, para que serve e onde posso pedir, vou explicar tudo isso ao longo desse vídeo, associado aqui ao quarto e último documento, que é nada mais, nada menos do que a autorização de utilização. E deixei para o fim este precisamente por ser o mais desconhecido de todos. As pessoas só se deparam com a necessidade deste documento efetivamente quando vão comprar ou vender casa, mas ele não surge só nesse momento. E vamos começar por responder o que é a autorização de utilização. Este é um documento emitido pela Câmara Municipal que verifica a conclusão da operação urbanística e a conformidade da obra com o projeto de arquitetura e com as condições do respectivo procedimento de controle prévio, assim como a conformidade com a utilização prevista, lá está, no projeto de arquitetura. Ou seja, é um documento de verificação. É o documento que verifica a conformidade entre o projeto e a obra. E nos diz no final, sim senhora, este projeto e esta obra correspondem, a utilização prevista no projeto corresponde à utilização que se vai fazer da obra. Sim senhora, podemos emitir o documento, podemos emitir a autorização de utilização. E quem é que criou este documento? Na origem ele surge pela primeira vez no Regeu, na Bíblia da Construção, naquele que é o documento mais antigo de regulamentar a construção em Portugal. E depois, mais tarde, no Rejoé, foi regulamentada a sua forma e as suas condições, ou seja, como é que se pede, onde é que se pede, quais os documentos necessários e como é que depois é emitido. Eu falei aqui numa sequência anterior sobre estas legislações, vou deixar o link se tiveres curiosidade em perceber um bocadinho melhor estes regulamentos. Existem outras designações para este documento que ainda hoje são utilizadas. Licença de habitabilidade, licença de utilização, alvará de utilização. Este documento é referido de várias formas, mas aquilo que a lei descreve e o termo que a lei usa hoje em dia é autorização de utilização. Se procurarem no Rejoé, só vos vai aparecer
esta nomenclatura, só nos vai aparecer este conceito. Todos os outros já não existem, já não são aplicados, mas ainda são muito falados. Por isso, às vezes, cria-se a confusão e as pessoas não percebem bem se estão a falar de documentos separados ou se é o mesmo ou se é uma coisa só. A autorização de utilização só há uma, todos os outros termos estão a remeter para este e são nomenclaturas que estão atualmente desatualizadas. E para que serve este documento? Como o próprio nome diz, é o documento que nos permite utilizar a casa. Sem ele não temos uma casa, temos apenas uma obra. Só depois da emissão deste documento é que efetivamente passamos a ter uma casa. E quando é que precisamos dele? Todas as obras que estão sujeitas a controle prévio, ou seja, que exigem pôr um processo na Câmara, no final têm que pedir a autorização de utilização. Seja para uma construção nova, seja para uma ampliação, seja até para uma legalização. Mesmo quando legalizamos, exigiu o processo, exigiu pôr um procedimento na Câmara, no final vamos ter que pedir a autorização de utilização. E é preciso também, quando vamos fazer a comercialização de um imóvel, quando vamos transacionar uma casa. Aqui sim surge a questão e levanta-se muitas vezes a necessidade deste documento, porque é importante garantir que aquela construção que nós queremos vender tem autorização para ser utilizada de acordo com o uso que estava previsto no seu processo camarário, no seu procedimento administrativo. E desde quando é que passou a ser exigido este documento? Desde 1951. A partir do momento em que sai o regeu, passou automaticamente a ser obrigatório projeto. Ou seja, consequentemente, passou a ser necessário verificar se a casa construída correspondia ao projeto aprovado. E nesta altura, neste documento original, chamava-se licença de utilização. E já aí estava previsto que fosse exigido e fosse apresentado no final da obra este documento. Acontece que durante muitas décadas este documento foi completamente negligenciado. Ninguém o pedia. As pessoas davam o início do processo, punham o projeto à Câmara, faziam a sua obra, no final pediam as ligações à rede, quando tudo estava terminado e concluído, automaticamente iam viver para dentro da casa. E nunca nessa fase final se lembravam de pedir a autorização de utilização. Hoje em dia, à data atual, queremos vender essas casas e temos que pedir a autorização de utilização desses projetos antiguíssimos. E aí é que surgem os problemas. E porquê é que surgem os problemas? Ora, como é que posso pedir este documento? Como é que nós vamos pedir a autorização de utilização? Temos que instruir um pedido à Câmara Municipal e apresentar os seguintes elementos. Telas finais, que são, no fundo, desenhos da casa final. Como é que ela ficou no fim? E depois, termo de responsabilidade do diretor de obra ou diretor da fiscalização. E quando são processos antigos, lá temos nós que preparar as telas finais e, neste caso, muitas das vezes os desenhos foram feitos ainda em papel vegetal, com desenho manual, e temos que pegar e repetir esses desenhos e transpô-los para o computador para formato digital. Nesse processo, como eu costumo dizer, é preciso rezar para que a casa construída bata certo com aquilo que estava lá no projeto original e com aquilo que foi aprovado pela Câmara e que não tenha sofrido alterações ao longo dos anos, porque se isso aconteceu, se não bate certo a construção com o projeto aprovado, então aí temos um problema muito maior, mas nem vou por esse caminho. Pegamos, repetimos os desenhos, pomos em formato digital e depois precisamos do termo de responsabilidade do diretor de obra ou diretor da fiscalização. E o que é que acontece? Muitas das vezes estes profissionais já nem existem, já não sequer estão no ativo. Se formos a falar de construções com mais de 30, 40 anos, é muito difícil encontrar um diretor de obra ou diretor de fiscalização que possa, à data atual, emitir o termo de responsabilidade. E agora o novo técnico está a tratar de pedir a autorização de utilização. Tem que se atravessar, digamos assim, e emitir um termo de responsabilidade a dizer que a casa efetivamente foi construída de acordo com o projeto aprovado, sem nunca ter acompanhado a obra e sem ter a garantia absoluta de que efetivamente tudo foi cumprido, porque apesar de podermos ver a forma e analisar se a forma corresponde, é muito difícil perceber, por exemplo, se a composição das paredes corresponde na totalidade àquilo que estava previsto na memória descritiva. Por isso é sempre um risco, mas é um documento que a lei obriga e sem ele não podemos pedir autorização de utilização. E se na compilação destes documentos, novas telas finais e novo termo de responsabilidade, houver ali alguma situação suspeita, a Câmara pode pedir uma vistoria ao local para verificar se efetivamente está tudo correto e tudo feito de acordo com aquilo que estava estabelecido no projeto. Para além disto, temos de apresentar também alguns elementos específicos
fichas de resumo, ficha com dados estatísticos, o livro de obra, o próprio certificado energético final que eu falei no vídeo anterior. Tudo isto é compilado num novo processo, num processo mesmo de pedido de autorização de utilização, dá entrada na Câmara e no final, se tudo correr bem, se tudo estiver correto e a bater certo com o que estava previsto, a Câmara emite um alvará de autorização de utilização. E com esse documento autoriza a utilização do imóvel e, consequentemente, a sua comercialização. E isto, no fundo, é uma espécie de uma folha A4 com um selo branco que tu deves guardar e anexar ao teu processo e anexar à tua documentação base da tua casa. E existem isenções para tudo isto? Existem sim. Casas construídas antes de 1951 não era obrigatório ter projeto, consequentemente não é obrigatório ter autorização de utilização. E como é que tu provas que a tua casa é anterior a 1951? Vais à caderneta predial e vês lá o ano de inscrição na matriz. Se a casa for anterior a 1951, lá vai aparecer uma data anterior a isso. Mas se o ano de inscrição for posterior a 1951, mas tu tens a certeza que a casa é anterior, é muito antiga, é a casa dos teus avós, tens a certeza que aquela data tem que ser anterior. Então podes deslocar-te às finanças e submeter direcionado ao chefe de finanças onde aquela propriedade está registada um pedido de emissão de certidão que ateste que o artigo original daquela casa já se encontrava inscrito na matriz antes de 7 de agosto de 1951. E eles conseguem procurar no arquivo e perceber se efetivamente havia um artigo anterior, um artigo original que com esta união de freguesias mudou e se o anterior era efetivamente antigo e inscrito antes de 1951. Se assim for, ele emite essa certidão e com ela podes apresentá-la depois no ato da escritura junto da notariada e ela vai-te isentar do pedido de autorização de utilização com essa declaração. É a única forma, é a única isenção existente. Resumindo, depois da saída do regeu, nenhuma casa, nenhuma construção escapa ao pedido de autorização de utilização. Vais sempre precisar deste documento, seja para vender a casa e não só. Se terminaste agora de construir a tua casa e ainda não te deram este documento, fica atento, porque aquilo que aconteceu nas décadas passadas foi que a partir de 51 passou a ser obrigatório projetos, muitas das vezes as pessoas começaram a partir dos anos 70 efetivamente a pôr os projetos, mas no final ninguém se dava ao trabalho de pedir a licença de utilização. As pessoas não sabiam que era necessário esse documento, os próprios técnicos depois da obra terminada não voltavam ao processo, não voltavam às pessoas e não pediam a licença. E hoje estamos a tentar resolver esses problemas. Atualmente, com as construções novas, já não se justifica que isso aconteça. Todos os técnicos sabem que têm que pedir este documento, ele é obrigatório, faz parte aqui da base de dados do imóvel e é importante que os proprietários também saibam que ele é obrigatório. E isto porquê? Porque o proprietário pode efetivamente reunir todos os elementos que eu falei anteriormente e submeter o pedido de autorização de utilização. Mas como eu referi, estes não deixam de ser documentos complexos. É preciso verificar os desenhos, é preciso compilar livro de obra, termos de responsabilidade, documentação do certificado. Há aqui muita coisa que é específica e que é muito mais fácil de ser agilizada por parte dos profissionais. Por isso, um bom técnico vai-te acompanhar na fase do projeto, vai acompanhar-te na fase de obra e no final vai tratar deste pedido de autorização de utilização por ti e submetê-lo. E o ideal é que seja feito assim, por um profissional competente para que não haja erro e não venha para trás. Até porque tu vais precisar sempre deste documento, quer seja para vender a tua casa, mas também para arrendar ou até para pedir hipoteca sobre o imóvel, vão-te sempre exigir. E é importante que no final tenhas esse documento, nem que seja para constituir a tua base de dados e para finalizar o teu processo e para garantir que podes utilizar a casa no final da obra estar concluída e tudo decorreu sem problemas e sem precalços. Uma nota final só em relação aqui à autorização de utilização é que este processo do Simplex que está agora a ser debatido e que provavelmente irá entrar em vigor num futuro próximo, está previsto que acabe com este documento, que termine com esta necessidade no final da obra
pedir a autorização de utilização. Não sei se é bom, não sei se é mau, vai tirar aqui um encargo extra, um trabalho adicional, sim, mas também vai tirar esta possibilidade de no final o cliente ter a verificação de que está tudo correto, que temos o termo de responsabilidade dos técnicos necessários, que o livro de obra vai ser apresentado e que a casa tem viabilidade e foi efetivamente construída de acordo com o projeto. Este documento é uma validação final, é numa espécie de verificação última que atesta que tudo correu bem e tudo se compatibilizou e tudo bate certo. Aquilo que a lei prevê é que em breve possa deixar de ser obrigatório. Cá estaremos no futuro para falar sobre isso se efetivamente se concretizar e acontecer. Termino por ressalvar que te falei destes 4 documentos que para mim são fundamentais enquanto projetista, enquanto arquiteta. Sempre que pego num processo de uma casa que já existe e que é preciso trabalhar sobre ela, ou sempre que alguém me pede ajuda sobre a possibilidade de comercializar um imóvel, eu vou pedir sempre estes 4 documentos: caderneta predial para perceber o que é, certidão permanente para perceber de quem é, se não há nenhum problema, nenhum ónus, o certificado energético para ver a eficiência energética daquela construção, qual é a sua classe, onde é que ele está posicionado, como é que pode ser melhorado. E vou pedir também para verificar a autorização de utilização, para ver se efetivamente está tudo correto e foi feito de acordo com o projeto em construções posteriores ao 51 que exigiam um projeto. Mas para fazer a compra e venda da casa, podem ser exigidas documentações adicionais que eu não falei aqui. Se já ouviste algum outro termo, algum outro conceito de um outro documento que eu não falei nesta sequência, é possível, é provável até, e pode levantar questões. Se assim o for, deixa nos comentários que eu vou ficar atenta e no futuro posso fazer uma sequência a completar esta. Mas na base, na essência, para mim, enquanto projetista, estes 4 são os fundamentais. São aqueles que fazem a base de dados de qualquer imóvel e todos os clientes, todos os proprietários, a bom rigor, devem tê-los em sua posse. A documentação associada às casas é aqui uma temática densa, uma temática muito abrangente, então se estivermos depois a falar de propriedade horizontal, quando estivermos a falar de apartamentos em condomínios, há muitas outras coisas que podem ser exigidas, por isso os próximos vídeos dependem sempre de vocês, do vosso interesse, dos vossos comentários, da vossa interação, e eu vou sempre acrescentando informação assim em comentário ou depois se justificar em vídeos posteriores. E se tiveres alguma dúvida em relação à tua casa, à tua autorização de utilização, à tua necessidade ou não deste documento, deixa também nos comentários que eu sempre que possível vejo e tento ajudar dessa forma e tento chegar a mais pessoas através dessa forma de comunicação escrita. E se gostaste deste vídeo, deixa gosto, comenta, partilha com um amigo que esteja eventualmente a passar por esta aventura de conseguir a autorização de utilização e não percebe muito bem porque que precisa deste documento, porque que ele está aqui a surgir, porque que é um problema pedir a autorização de utilização. Está tudo respondido neste vídeo. Espero que tenha ficado claro, acima de tudo, a pertinência do documento e a necessidade que é, hoje em dia, fazer essa verificação e validação final. E se ainda não a fizeste, agora é o momento. Subscreve o canal, ativa as notificações e continua comigo nos próximos vídeos do próximo conteúdo. Quem sabe não é aqui um vídeo a responder à tua dúvida, a falar sobre o teu conceito, a explicar esse documento que tu tens em mãos e não sabes muito bem perceber o que é, para que serve ou como pedi-lo. Os próximos vídeos são uma página em branco e estão do vosso lado e dependem, acima de tudo, de vocês. Obrigada por me teres acompanhado até aqui e despeço-me sempre com a minha frase de eleição. A tua casa és tu. Bem-vindo à minha.